Hoje nós vamos falar como o anticristo ele vai se assentar na tenda de Davi. Como Deus projetou todo esse mistério. Nós vamos acompanhar essa profecia dentro das Escrituras e você vai perceber como Deus ele trabalha na história para trazer a revelação para nós. E essa revelação ela começa lá em Samuel e termina em Apocalipse, quando Deus revelará o maior mistério para nós. Então vamos ficar no vídeo de hoje e entender o que Deus está mostrando para os últimos dias. Espero que você goste do vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Hoje você vai entender o que é o tabernáculo caído de Davi, ou a tenda caída de Davi, como ela vai percorrer a história e como o anticristo poderá sentar sobre ela. E no final, essa tenda estará no milênio. Eu sei que é um pouco difícil para entender esse assunto, mas eu te convido a ter um pouquinho de calma, porque vale a pena. Eu fiquei vários dias pesquisando sobre esse assunto e olha, achei interessantíssimo e creio que você vai gostar também. Por isso, estou trazendo aqui. Então, vamos lá. Então, eu preciso parar um pouquinho para você se localizar na história. Porque Moisés, ele vai construir o tabernáculo. Mas só que o tabernáculo era feito para desmontar, montar, para percorrer todo o deserto com os israelitas. Mas, num certo momento, eles conseguem conquistar a terra e não precisa mais desmontar nem desmontar tabernáculo. E aí Davi, ele quer colocar o Senhor em uma casa também, porque todos têm casa. Como que a arca não tem casa, o Senhor não tem uma casa? E aí ele vai construir uma tenda. Aqui no livro de Samuel vai dizer assim, ó: e introduziu a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas para sacrifícios perante o Senhor. Então, quando Davi ele já está. Então Davi, ele vai armar uma tenda, por isso que é chamado a tenda de Davi, porque ele arma uma tenda que é diferente do tabernáculo, e o Senhor também não vai permitir que ele construa o templo vai ser construído pelo seu filho Salomão. Então, entre o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, existe a tenda de Davi, que é algo que ele constrói para que a arca fique ali. Só que a tenda de Davi, ela é completamente diferente, porque até os padrões dela é diferente. A tenda, ela não tem divisão. A tenda, ela é colocada ali ficava a arca, não tinha divisão das cortinas, ficava a arca, os sacerdotes chegavam ali, ofereciam seus serviços sacerdotais e não tinha divisão. Havia uma comunhão dentro daquela tenda. E é isso que nós olhamos para a tenda de Davi e estamos vendo. Era tudo que o Senhor queria. Ele não queria separação, ele não queria divisão, ele não queria que a arca, ou seja, a presença de Deus, fosse separada por nada. Porque no tabernáculo de Moisés e também no templo de Salomão, há a cortina, há o véu que separa. Mas a tenda de Davi não existe divisão. E é o que acontece lá na morte do Senhor Jesus, quando o véu se rasga, porque era tudo que ele queria, que não houvesse a divisão. Então nós vimos que assim surge a tenda de Davi. Só que a tenda de Davi, ela vai ficar por pouco tempo, porque Salomão está construindo o templo. Quando Salomão ele termina de construir o templo, ele vai desarmar essa tenda de Davi. Quando se fala a tenda caída, o tabernáculo caído de Davi, não é porque caiu, é porque foi desarmado. E quando ele foi desarmado, ele foi guardado lá junto com a Arca da Aliança,
como todos os utensílios da arca. Quando ele é desmontado, ele é introduzido lá junto com a Arca da Aliança. É igual quando a gente passa assim, vê uma igrejinha velha, uma igreja nova. As pessoas têm uma pena de destruir a igrejinha velha. E Salomão não ia destruir a tenda que o pai construiu. Então ele introduz e guarda dentro do templo. Então vamos adiantar aqui, para ver primeiro livro de Crônicas, 16:1. Trazendo, pois, a arca de Deus, puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. Então, ela fica no meio, no centro, realmente. A presença de Deus, ele fica no meio, simbolizando tudo que o Senhor queria. E esse tabernáculo de Davi, ele vem sendo profetizado todo o tempo dentro das Escrituras. Olha só o que Isaías vai falar sobre essa tenda. Aqui no versículos, aqui em Isaías 16:5 diz assim: porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque juízo e se apresse a fazer justiça. Porque é prometido que o Senhor, ele vai se assentar no tabernáculo de Davi. E aí a gente fica pensando que é algo simbólico, que é só algo que Deus está colocando para a gente ter uma noção. Mas não. O Senhor, ele vai se assentar, ele vai entrar nesse tabernáculo de Davi, esse tabernáculo, essa tenda que foi desarmada, mas essa tenda nos últimos dias ela será armada. Quando a gente fala dessa tenda, ela é a tenda que estava no coração do Senhor sempre, a tenda de Davi, o modelo, aquele modelo de Davi, aquilo foi profético. Essa tenda será armada lá no monte do Senhor. Quando a gente falou no último vídeo sobre o livro de Macabeus, que eu sei que muitos não entendem, não tem problema que eu falo, mas eu uso como fonte porque os Macabeus foram o povo, os israelitas que lutaram bravamente contra um anticristo, contra Antíoco Epifânio, que foi um momento de um anticristo que é a sombra do que virá. Quando eles lutam, eles vão restaurar muitas coisas e eles dizem que acham documentos do profeta Jeremias, porque eu já falei que tem muitas coisas escondidas debaixo daquela terra lá de Israel que vai aparecer no final. E quando ele está ali, diz assim, no 2, nesse documento também se encontra que o profeta, avisado por oráculos, mandou que a tenda e a arca o acompanhassem quando ele foi à montanha, sobre a qual Moisés subiu para contemplar a herança de Deus. Ao chegar, Jeremias encontrou uma espécie de gruta, onde colocou a tenda, a arca e o altar de incenso. Então, a tenda é a tenda de Davi, que também está escondida. E a gente falou que a gente viu o documentário, né? O documentário do irmão, um irmão que fala que ele viu a Arca da Aliança, que ele entrou, ele contemplou, ele sabe que a arca já está escondida naquele templo e muitos já sabem onde está, mas ninguém quer tirar dali porque vai ser algo polêmico, porque também somente quem vai tirar a arca dali é o Senhor no momento certo. E junto com essa arca está a tenda de Davi. Então essa tenda aqui de Davi, que foi desarmada, que Salomão guarda, ela está guardada junto com a arca, junto com o altar de incenso, porque essa arca é ela que vai ser levantada lá no monte do templo. Ela vai ser reconstruída, armada, né? A palavra melhor é armada, porque é uma tenda, então ela será armada lá. E quando essa tenda for achada,
eles vão armar essa tenda lá no monte do templo. Então os judeus sabem que a tenda está escondida, que Jeremias escondeu, porque Jeremias, ele sabia o momento certo que Nabucodonosor ele ia entrar para conquistar a terra de Israel. Então Deus havia avisado tudo isso a ele. Então Jeremias, ele dito que ele consegue arranjar um grupo de pessoas que vai ajudar ele a carregar tudo isso para essa gruta. Então tudo fica ali guardado até os últimos dias. Então está a arca ali escondida, está escondido ali a tenda e está esse incenso. Quando Salomão ele constrói o templo com toda a perfeição, com coisas de primeiras, com tecnologia avançada para o momento, para que a arca fosse bem guardada e não se perdesse mais. Então, quando ele faz a construção do templo, ele faz várias alianças para que aquele templo, para que a arca não fosse perdida novamente. Porque lembra que os filisteus levaram a arca? Então ele faz tudo para essa arca não ser perdida. Então embaixo, aonde ficava a arca da aliança, então onde ficava o lugar santíssimo, ele era todo preparado para que a arca não fosse mais roubada. E Jeremias conhecia toda essa engrenagem. E aí o Dr. Michael, ele fez um estudo belíssimo em um dos documentários que eu vi, que ele mostra que aquelas duas colunas que estão ali no templo, eles são, na verdade, eles são como dois elevadores que estão ligados diretamente lá com o lugar santíssimo, que quando eles fossem acionados, a arca automaticamente ela iria para debaixo da terra e nada conseguiria ser visto. Então havia uma engrenagem que não conseguia ser visto. E justamente essa engrenagem, ela quando é levada por Nabucodonosor, o tamanho dela foi reduzido, mostrando que ela foi desarmada. E isso tudo está nas escrituras, mas só que como fica muito grande, eu estou resumindo. Então essa engrenagem ela reduziu o tamanho, porque ela foi acionada. Então, quem acionou foi Jeremias com os seus companheiros, porque ele sabia que a arca precisava ser protegida. Então você não vai achar a arca em lugar nenhum. Você não vê a arca indo para Nabucodonosor, você não vê a arca voltando, você vê todos os utensílios voltando, menos a arca. E nem essa tenda. Então essa tenda ela vai ser armada lá no Monte do Templo. E é lá onde o anticristo vai se assentar, como diz lá em Tessalonicenses. Paulo, ele conhece muito bem o povo de Israel, a história, porque Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel, conhecendo todas as escrituras. Paulo sabia de cor cada letra, cada palavra. Então, quando Deus chama Paulo, irmãos, Deus chama uma pessoa que conhecia profundamente as escrituras e ele ia conseguir pegar as escrituras, o Antigo Testamento, e ia conseguir dar os tom debaixo da luz da vinda de Cristo. E olha só como Paulo ele vai falando, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, Paulo sabia que o anticristo se sentaria no templo de Deus. Só que esse templo, hoje nós sabemos que é essa tenda que será levantada. A tenda de Davi será levantada. Quando nós chegamos em Atos, eles vão falar sobre a tenda, essa tenda que será levantada. Eu gostaria muito de fazer um vídeo sobre o Atos 15, mas eu vou ficar aqui nesse pedacinho porque a gente está falando sobre a tenda. Depois disto voltarei, edificarei o tabernáculo de Davi,
que está caído. Levantá-lo-ei de suas ruínas e tornarei edificá-lo. Olha, essa é a promessa. Mas Paulo, ele não está tirando isso do nada. Ele não está dizendo que que isso será levantado do nada. Ele está fraseando o que disse o profeta Amós. E aí a gente vai ver aqui, ó. Amós 9, 11. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu. Taparei suas aberturas e tornarei a levantar suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Então a promessa de Deus em Amós é que ele vai levantar o tabernáculo de Davi, ele vai edificar. E a gente fica assim, meu Deus, na nossa cabeça fica sem sentido, como que Deus vai levantar o tabernáculo de Davi? Mas aí quando a gente vai para o livro de Macabeus, que diz que foi achado documentos que diz que está lá, que está escondido por Jeremias. E quando a gente lê a palavra dizendo que ele vai levantar, ele vai levantar. A profecia, ela precisa se cumprir. Deus disse que vai levantar o tabernáculo. Ele vai levantar o tabernáculo de Davi. Ele vai tirar das ruínas, ele vai edificar como nos dias antigos, é porque ele vai. A profecia, ela precisa se cumprir. E a gente fica sem entender porque falta nos pedaços. Mas Deus tem levantado homens abençoados, mulheres abençoadas que têm dado a vida pela palavra de Deus e têm gastado o seu tempo aqui dentro das Escrituras, buscando a verdade em pesquisa, gastando o seu dinheiro, gastando o seu tempo, aplicando-se a entender as Escrituras. E aí, louvado seja o nome de Deus por essas pessoas. Então a gente entende, irmãos, que não é uma palavra solta, que existe uma tenda de Davi escondida em uma gruta e que essa tenda vai ser levantada como nos dias da antiguidade. Mas se a gente não tem essa segunda parte aqui do livro de Macabeus, se a gente não tem a história do irmão que está pesquisando, a gente não consegue alcançar. Passa-se batido as Escrituras, mas as Escrituras são mais profundas do que nós imaginamos. O nosso Deus é um Deus de profundidade. E aí você vê que tudo dele se conecta perfeitamente, nada sai da linha, nada sai dos trilhos, é tudo na perfeição. Então Amós profetiza isso. E aí em Atos do Apóstolo, isso é colocado de novo. Depois disso, voltarei, edificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levanto-lo-ei das ruínas e tornarei edificá-lo. Sabe por quê? Para que os restos dos homens busquem o Senhor e tenha todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que fez estas coisas. Os gentios vão buscar o Senhor. Você vê que os gentios estão nessa chamada de Deus. Quando levanta esse tabernáculo, está nessa chamada. Porque quando esse tabernáculo se levantar ali, irmãos, nós estamos no final dos últimos dias sobre essa terra. Esse tabernáculo vai se levantar, vai ser, quando fala caído, porque vai ser reconstruído. Ele diz que tiver brecha vai ser fechado, ruínas, vai se levantar no monte do templo. E aí o anticristo, ele vai se assentar ali. Ele vai ficar ali por 3 anos e meio, que será o tempo da grande tribulação, onde muitas pessoas estão sem sentido, achando, não existe grande tribulação. Não existe. Antes disso, a igreja já está lá nos céus. Irmãos, isso é um engano terrível para quem pensa assim nos últimos dias, porque serão 3 anos e meio, quando esse tabernáculo estiver ali, o anticristo assentado, e 3 anos e meio de grande tribulação. Porque, como nós já falamos, Satanás estará na terra nesses 3 anos e meio, sabendo que são os seus últimos fôlegos de vida. Porque logo
o Messias virá para prendê-lo por 1000 anos. Então, queridos irmãos, ele vai se assentar ali. Então, para quem não acredita, abra seus olhos e fique de olho, porque se você está ouvindo essa mensagem, com certeza não é à toa. Se você está ouvindo essa mensagem, tem um fundo porque você está ouvindo. A tenda será levantada. A palavra diz que a tenda de Davi será levantada. A tenda de Davi está escondida. Será levantada nos últimos dias. E quando essa tenda se levantar, se sentará ali o anticristo querendo parecer Deus. Mas vai ser por 3 anos e meio. É a promessa do Senhor. A gente tem falado aqui nesse canal, com certeza já ficou bem claro que são 3 anos e meio de tribulação. Nem mais e nem menos. Porque o Senhor fala lá em Apocalipse. E depois de 3 anos e meio, não haverá mais demora, porque Ele está vindo. Queridos irmãos, volte e veja o vídeo que eu deixei que vai completar esse assunto, porque a gente falou da Arca da Aliança e agora nós estamos falando da tenda caída de Davi, porque será armado a tenda junto com a arca ali naquele lugar. E eu sei que para muitos irmãos isso é muito difícil, mas para você que é muito difícil, você já ouviu. Você já ouviu. E se isso acontecer, você vai estar atento, você vai saber o que está acontecendo. Então, pelo menos você já tem isso na sua mente. E se isso acontecer, irmãos, você saberá. 3 anos e meio restam para a vinda do Senhor. E o Senhor está à porta. Irmãos, não deixe de compartilhar os vídeos, deixar o seu like, seu comentário. E eu espero que você tenha gostado desse estudo. Fica essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.